Abra suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 14, e o versículo número 43. Vamos ler, nós vamos meditar sobre apenas um versículo, mas quero ler um texto aqui para os irmãos entenderem bem o que Deus quer nos falar nesta noite. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo número 14, versículo de número 43, Diz assim a palavra do Senhor: E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espadas e com porretes. Ora, o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saíste com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E esse texto que nós queremos ficar para nós meditarmos nesta noite, que diz assim: E um jovem o seguiu, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Vou ler mais uma vez. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? Os irmãos podem se assentar-se. Meus irmãos, como nós já lemos uma parte do texto, aqui é uma das cenas cruciais na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha participado da ceia com os discípulos. Logo depois de participar da ceia, a Bíblia Sagrada diz que Jesus cantou um hino, e ele com mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram ao jardim do Getsêmani. E quando eles chegaram a este jardim, Jesus olha para os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e diz assim: Vigiai, pois comigo. Porque naquele momento estava uma pressão psicológica sobre a mente de Jesus. Naquele momento, o Getsêmani, até o seu próprio nome, significa lugar de prensar azeite, de fazer azeite, de prensar olivas, lugar de prensa. Aquele momento começa toda a história de sofrimento do nosso Mestre, do nosso Jesus, até chegar ao fato culminante em que, cerca de quase 3 dias depois, ele vai expirar às 3 horas da tarde na cruz do Calvário. Então começa aqui toda uma cena de sofrimento de Cristo. E enquanto Jesus estava no Getsêmani, um pouco antes, Judas Iscariotes saiu e o vendeu, traiu o mestre por 30 moedas de prata. E como os soldados do Sinédrio não sabiam onde Jesus estava, então Judas vai na frente
Judas vai acompanhar para levar aqueles soldados para prender Jesus até onde Jesus estava. E quando chega pela noite, na escuridão, no jardim, chega todos aqueles soldados, eles chegam de uma forma violenta, de uma forma bruta, de uma forma perspicaz, e com pedaços de madeiras, e dando bofetadas, eles vão prender a Jesus. Neste momento de prisão do nosso mestre, vai ocorrer algumas coisas. Neste momento de tensão, em que o mestre está vivendo, porque ele tinha acabado, irmãos, a pressão estava tão forte em cima dele, porque ele tinha acabado de suar sangue. Para quem não sabe, o processo de suar sangue acontece em seres humanos, é muito raro, mas em uma pressão muito grande, um sistema nervoso muito alterado, as veias sudoríparas podem se romper e começar um processo em que nas cavidades da pele saia sangue em vez de suor. E Jesus havia passado por este processo. E então, no momento daquela prisão, há um alvoroço. No momento daquela prisão, há um movimento. No momento daquela prisão, há uma crise instituída. E dentro desta crise, algumas cenas vão ocorrer. Então, eu quero falar sobre uma cena que ocorreu hoje aqui neste culto. E eu prometo para os irmãos que o próximo culto vou falar sobre a outra cena que ocorreu. Então, para hoje, eu quero aprender com os irmãos sobre algo que aconteceu com um jovem em meio a essa cena da prisão do nosso mestre. O que aconteceu? Enquanto havia aquele alvoroço para prenderem Jesus, veio um jovem no meio daquela multidão, no meio dos discípulos, no meio dos soldados, no meio do povo que se juntou. Veio um jovem, e este jovem, ele estava em uma diferença bem inusitada, porque esse jovem estava sem roupa. Esse jovem estava apenas enrolado com um lençol. No meio daquela cena que começa a acontecer de briga, em que puxam Jesus, começam a ferir o mestre. Então Pedro também arranca a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E naquele momento, aquele jovem também está envolvido no meio daquela multidão, no meio daquela cena, mas alguém puxa o lençol dele. E como ele estava apenas enrolado com um lençol, então ele fica nu. E quando ele puxa o lençol, ele sai fugindo e sai em fuga nu. E nós perguntamos por que, pastor, que da Bíblia vai relatar uma cena como essa? Por que a Bíblia relata uma história como essa? O que Deus quer nos ensinar? Há muita coisa aqui para nós aprendermos, e vamos aprender alguma coisa hoje. Por exemplo, irmãos, este jovem enrolado com um lençol representa muitos crentes da nossa geração. Esse jovem enrolado com um lençol representa muitas pessoas que estão no meio da obra, que estão muitas vezes no meio da igreja, no meio de nós. Mas porque, irmãos, quando a obra entra em crise, essas pessoas não subsistem. Uma pessoa que está trajada apenas com um lençol, irmãos, não sobrevive em meio às crises da obra de Deus. Porque todos nós somos cristãos já maduros, e nós sabemos que a obra de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, não é só rosas, não é só mar calmo, não. Cristianismo, irmãos, é luta. Cristianismo é guerra. Cristianismo, irmãos, é crise. Existe uma geração que veio para a igreja, irmãos, mas ele achou que na igreja, irmãos, tudo seria paz, tudo seria bênção. Eu quero dizer para você que cristianismo não é só bênção. Claro que nós somos abençoados quando nós servimos ao Senhor, como estamos envolvidos na caminhada cristã. Mas cristianismo, irmãos, também é luta. Cristianismo também é guerra. Cristianismo também é provação.
mas acima de tudo, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Foi promessa dele: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a primeira lição que eu aprendo com este jovem, que representa então uma geração, que a geração do lençol é uma geração superficial. Nós não podemos negar uma coisa, irmãos. Nós não podemos negar, nós seríamos hipócritas se negarmos isso. Que a igreja atual é uma igreja que vive muito na superficialidade. Nós acostumamos a viver na praia da espiritualidade, enquanto Deus quer que nós mergulhe profundo em alto mar na vida espiritual. Nós vivemos uma geração completamente superficial. Em que áreas, pastor? Vamos ver algumas áreas. Primeira, nós somos superficiais na ortodoxia das escrituras sagradas. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em meio a muitas pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas que só conhecem o Salmo 23 e o Salmo 91. Muitas pessoas que não entenderam que a Bíblia não é só um livro de história. A Bíblia é um alimento para a alma quando estamos famintos. Entenda que a Bíblia você não tem para ficar aberta na sua estante ou no criado mudo do seu quarto. A Bíblia Deus nos deixou para nós se alimentarmos. E quando nós lemos a palavra, nossa alma está se alimentando. Mas vivemos hoje em meio a uma multidão que são superficiais. Porque a igreja, irmãos, desse último século, criou uma geração que está só atrás de Jesus por pães e peixes, mas quando na hora da palavra ele não quer ficar. Você lembra quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? 5 pães e 2 peixinhos. Fazia 3 dias que a multidão estava em um lugar deserto com Jesus, e a multidão estava com fome. Então Jesus chamou um dos discípulos e disse assim: arrumem pão, dê um jeito de achar pão para essa multidão, porque eles estão perecendo de fome. Mas os discípulos disseram assim: Senhor, nem com 200 denários nós conseguiríamos comprar pão para toda essa multidão, porque eram 5.000 homens, fora mulheres e criança. Mas a Bíblia diz que acharam no meio daquela multidão um menino, e esse menino levou um lanchinho para ele, 5 pães e 2 peixinhos. E quando trouxeram aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus falou para o discípulo: organize a multidão, faça assentar de 100 em 100 e de 50 em 50. Quando a multidão se assentou sobre a relva, a Bíblia diz que Jesus deu graça por aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e toda aquela multidão, irmãos, quase 20.000 pessoas se alimentaram fartamente, e chegou a sobrar, e Jesus mandou cada discípulo pegar um cesto, e no final eles foram recolhendo as sobras, e no final sobrou 12 cestos cheios de pães e peixe. Quando Jesus aplica este milagre, quando Jesus realiza este milagre, no outro dia Jesus vai atravessar o mar de barco, e a multidão vai atrás de Jesus. Por quê? Porque num dia anterior, Jesus tinha feito este grande milagre de 5 pães e 2 peixinhos, alimentar mais de 5.000 homens. Mas quando eles chegaram naquele outro dia, Jesus olhou para eles e disse assim: hoje não tem pão e peixe para vocês, hoje tem palavra para vocês. E Jesus começou a pregar: ai de vós. E Jesus começou a pregar forte, a bater.
Mas quando chegou no final da pregação de Jesus, quando chegou no final do discurso de Jesus, a Bíblia diz que toda a multidão tinha ido embora, só ficou os 12 discípulos. Jesus olhou para os discípulos e disse para eles: não querem ir também embora? Não querem voltar também? Mas Pedro olhou para Jesus e falou assim: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Por isso que a Bíblia diz assim: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu digo para você, tem dias na sua vida que vai ter milagre de Deus, mas tem dia na sua vida que vai ter só palavra, e você precisa estar estruturado dentro desta palavra. Então Deus nos convida nesses últimos dias, é hora de nós se aprofundarmos e mergulharmos na riqueza da palavra de Deus. Quem ainda tem esse desejo, levante a sua mão para cima e diga: Senhor, eu quero me aprofundar nas letras das Sagradas Escrituras. Sabe por que nós somos superficiais, irmãos? Primeiro, somos superficiais na ortodoxia da palavra. Segundo, nós somos superficiais na espiritualidade. Não adianta nós negarmos, irmãos, temos que ser sinceros. Nós vivemos uma geração que ela nivelou o relacionamento com Deus aos relacionamentos humanos. Vou te explicar melhor. Por que nós somos a geração do lençol? Porque somos superficiais na espiritualidade. Ou seja, o mesmo nível que nós temos nossos relacionamentos humanos, nós comparamos com o relacionamento com Deus. Ou seja, se nós se frustrar com alguém, nós se frustramos com Deus. Não é assim? Ou será que eu estou errado? Quando nós temos problema com o irmão na igreja, ou quando a irmã tem um problema com uma irmã, qual é o teu pensamento? E eu ouço quase todos os dias as pessoas dizerem para mim: pastor, eu me frustrei tanto com o irmão tal, eu me frustrei tanto com o pastor tal, que eu não quero mais ir na igreja, eu vou parar, eu vou me prostrar. Por quê, irmãos? Porque nós se baseamos em o nosso relacionamento com os homens, com os seres humanos, ao mesmo nível de Deus. Se alguém nos faz algo, é motivo suficiente para nós também se frustrarmos com Deus. Só que entenda uma coisa: o homem, o ser humano, pode te frustrar todos os dias, mas o Senhor Jesus não te frustra em momento algum. Então não saia do ambiente que você está, da espiritualidade, porque alguém te feriu, porque alguém tocou em uma área que você não gostou, porque alguém frustrou alguma coisa que você falou não, ao contrário. Neste momento nós temos que entender que nós não somos a geração que usa lençol. A nossa espiritualidade não é superficial. Se tivermos problema, o que fazemos? Nós resolvemos problemas, mas continuamos firmes com Deus, continuamos servindo a Deus, porque Deus não tem culpa dos nossos fracassos, Deus não tem culpa das nossas frustrações, Deus não tem culpa dos nossos erros, das nossas fragilidades. Então Deus nos ama em todo momento. Deus nos ama tanto, e Deus te ama tanto, que Ele te amou mesmo quando você não estava aqui. Ele já te amou mesmo você jogado lá no mundo, quando você estava nas drogas, quando você estava no alcoolismo, quando você estava no adultério, quando você estava na prostituição. Deus já te amou lá. Quanto mais Ele vai te amar se você estiver servindo a Ele. Então não se frustre, porque sempre vai ter um Judas na tua vida, mas sempre com Judas também vai ter junto contigo um João, que vai acompanhar você até a cruz e vai estar ao teu lado. Aleluia.
Por que essa geração do lençol é superficial, irmãos? Porque hoje nós aprendemos a viver uma fé materializada. Sabe o que é fé materializada? É quando eu preciso ver algo para crer. Eu sei que esta pregação vai acabar indo para as redes sociais, mas eu preciso falar uma verdade aqui. Uma geração que vive uma fé materializada, ou seja, eu preciso tocar para crer. Por isso que existe hoje, irmãos, igreja de tudo que é jeito. E nós acostumamos a entrar em certos modismos, como o irmão Oscar pregou sábado passado, umas feitiçarias gospel, porque para nós é mais fácil acreditar naquilo que estamos tocando, para nós é mais fácil acreditar naquilo que estamos vendo. Por isso que hoje, irmãos, as nossas igrejas se encheu de campanhas. É na segunda é tapete de fogo, na terça é descarrego, na quarta é sabonete, na quinta é luz, na sexta é terapia. Aí no final você tem que passar pelo tapete de fogo, porque você passando, no final você tem que levar pelo menos um monumento daquele embora, um ídolozinho, porque você vai colocar aquele ídolo em cima da televisão, com o pastor orar. Isso é fé materializada, irmãos. A Bíblia não fala nada disso, mas é mais fácil nós crermos na teologia de Tomé, que tem que colocar o dedo sobre o buraco da mão de Jesus para crer que Ele é o Cristo. Mas a Bíblia nos ensina sobre fé diferente. Hebreus capítulo 11, verso 1. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê, e a prova das coisas que cremos que vão chegar na nossa vida. Entenda uma coisa, irmãos: andar por fé é quando você não vê, é quando você não toca, mas você sabe que lá na frente vai acontecer. Então mergulhe naquilo que Deus tem para você. Não seja um encrente envolto num lençol, que você pode passar vergonha na tua caminhada cristã, mas Deus tem algo muito mais profundo, Deus tem algo muito maior para a sua vida ainda. Então é tempo de maturidade cristã. Glória a Deus. Segunda lição que aprendemos com este jovem envolto no lençol. Olha que interessante. A geração do lençol são ocasionais e não permanentes. Eu quero que você volte na cena comigo. O que aconteceu? Este jovem estava deitado numa cama, porque já era muito tarde da noite em que Jesus estava no Getsemane. Este jovem já estava dormindo, mas ele vê um tumulto, quem sabe uma multidão de soldados, de pessoas, Judas liderando, quem sabe uma multidão passou na frente da sua casa, e ele viu toda aquela muvuca, e crente gosta disso, né? Curioso, né? Gosta de ver uma briguinha, gosta de ver alguma coisa. Então ele levantou, deu uma olhada para a janela e viu todo aquele tumulto, aquela multidão correndo. Quem sabe alguém gritou: nós vamos prender hoje Jesus. Ele rapidamente se enrolou no lençol e fez parte daquela multidão. Mas se nós fôssemos olhar, nós vamos entender que esse jovem nunca foi discípulo de Jesus. Ele só participou de um movimento. Ele era só um discípulo ocasional. Enquanto os discípulos estavam em todos os momentos com Jesus, estava na multiplicação de pães e peixes, estavam na tempestade,
estavam nas pregações de Jesus, estavam nas caminhadas, estavam no deserto. Esse jovem nunca esteve. Esse jovem só participou em um tempo de movimento. Será que nós não estamos agindo da mesma forma, irmãos? Nós temos que movimentar a igreja para você vir. Tem que ter alguém aqui que seja profeta para chamar a tua atenção, para você estar na casa de Deus. Ei, irmão, cuidado com o lençol. Isso é superficialidade. Esse jovem só gostou do movimento. Terminou o movimento, chegou a crise, ele foi embora e foi envergonhado. E uma das coisas que me preocupa muito, isso serve muito para os jovens, e uma pergunta que eu quero fazer para os jovens: na sua projeção espiritual, a tua perspectiva de futuro espiritual como crente, como cristão, até onde você projetou em chegar? Será que você não faz apenas parte de um movimento? Enquanto está tudo bem, enquanto fazemos trabalho, enquanto Deus está agindo, enquanto Deus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está curando, as almas estão se salvando, você está alegre. Enquanto tem Atos 2, você está animado. Enquanto tem retiro, maravilha, glória a Deus. E o dia que acabar, será que você não está só fazendo parte do movimento desta multidão? E o teu nível de projeção é tão pequeno que você diz assim: e se eu te perguntasse nesta noite, e a pergunta fosse o seguinte: até que dia você vai ser crente? Até que dia você vai servir a Deus? E de repente alguém falasse: até eu casar. Eu sou assembleiano, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou pentecostal, mas até o dia que eu casar. No dia do meu casamento, o cristianismo, a caminhada cristã não faz mais parte da minha vida. Foi para isso que você está aqui? Pastor, a minha projeção até receber a minha bênção. O dia que Deus me der aquilo que eu estou buscando também, pastor, vou dar um tempo na caminhada cristã. Se alguém pensa desta forma, eu sinto lhe informar nesta noite: você faz parte dessa geração do lençol. E a tua vida vai ser contada em uma história de fracasso. A tua vida vai ser contada em uma história de insucesso. Porque Deus não te chamou para você o servir até você casar. Deus não te chamou para você o servir até você arrumar um namorado. Deus não te chamou para você o servir até que chegue a tua bênção, a tua vitória. Sabe até quando que Deus te chamou para você o servir? Até o fim. Porque todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Daniel capítulo 12, verso 13, Deus fala para Daniel: tu porém, Daniel, vai até o fim, que no fim tu repousarás. Aleluia. Eclesiastes 7:8 diz assim: que o fim das coisas é melhor que o princípio delas. Então Deus está nos chamando para não ser uma geração do lençol, mas ser discípulos que vão até o fim. Porque vamos ter cruz no caminho, vamos sim, irmãos. Vamos ter dificuldade no caminho, vamos ter. Vamos ter luta no caminho, vamos ter. Vamos ter embate no caminho, vamos ter. Mas um dia também a pedra vai estar removida e Jesus vai se apresentar ainda vivo para nós. Um milagre ainda vai acontecer, mas nós fomos chamados para ir até o fim. Só você que quer ir até o fim.
Dê um glória a Deus aí. Diga: Senhor, eu não quero desistir não, Senhor. Eu não quero fazer parte dessa geração do lençol, essa geração superficial, essa geração ocasional, a geração do movimento. Nos momentos de crise, eu estou te servindo, estou te adorando. Quando ninguém estiver aqui, pode ter 3 ou 4 num culto de ensino, mas eu também quero estar aqui te adorando, Senhor, porque o meu alvo é o céu, o meu alvo é ir até o fim. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, terceira característica da geração do lençol, irmãos, que representa esse jovem. A geração do lençol é uma geração envolvida com pragmatismo religioso. Sabe o que é isso? Sabe o que é pragmatismo? Eu quero te dar uma referência. Tem lá no Wikipedia, né? Só você achar lá. O pragmatismo é uma corrente de ideia. Olha que interessante isso. Uma corrente de ideia que torna a validade de uma doutrina pelo seu nível de êxito ou de sucesso. Isso é pragmatismo. Então vou repetir. O que é pragmatismo? É uma corrente de uma ideia que torna válida uma doutrina, um pensamento teológico cristão, dependendo do seu nível de sucesso ou de êxito. Portuguesando para os irmãos. Nem sempre o que dá certo é o certo. Vou repetir novamente. Nem sempre o que dá certo é o certo. Olha a cena com este jovem. Veja bem, era noite. Noite, qualquer gato é pardo. Segundo, nessa época da Bíblia, todos os homens, até hoje nessa região, no Oriente, todos os homens usam vestidos. As mulheres usam vestidos, túnicas, e os homens também usam. A diferenciação é nos detalhes. Por isso que na lei, Deus fala assim: a mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher. Aí muitos não entendem que todo mundo usava vestido. O que fazia a diferença eram os detalhes, feminino e masculino. Então veja bem, este jovem vai se enrolar num lençol, primeiro porque é noite, vai passar desapercebido. Segundo, porque todo mundo usa vestido. Um lençol é quase igual a um vestido. Dá quase para enganar. À noite, no meio de um tumulto, no meio de uma confusão, parecido com alguém que usava as roupas, este jovem vai cair nesta ideia do pragmatismo. Se deu certo, é certo. Irmãos, e a igreja, infelizmente, vive consequências disso. Faz uns 25 anos que eu acompanho esse trabalhar do cristianismo, as atualizações, as mudanças que o cristianismo veio sofrendo. E eu passei, pelo menos, meus irmãos, talvez os irmãos passaram mais, mas eu passei pelo menos por 3 ideias, 3 correntes que envolvem o pragmatismo, nesses anos que eu estou envolvido na obra de Deus.
Olha que interessante isso. Eu passei um tempo, irmãos, ainda quando eu era muito jovem, e a gente tinha aquela sede por pregar, tinha aquela vontade, irmãos. Nós líamos a Bíblia, orávamos, ia para a igreja, irmãos. Nós íamos 2, 3 jovens para a igreja, e sozinhos, fora de hora de culto, irmãos, 2 sentavam lá e um vinha pregar no púlpito, e era só glória. Daí quando eu terminava a pregação, daí como é que eu fui? Rapaz, precisa melhorar aqui, ó. Quem não fez isso, né? E eu vivi uma época, irmãos, de uma corrente pragmática chamada triunfalismo. O triunfalismo, irmão, sabe o que é? É quando o pregador, você deve ter vivido um momento como esse. Um pregador subia no púlpito e falava assim, ó, para toda uma multidão, para os grandes congressos. Ele dizia assim: você não nasceu para ficar sentado neste banco. Quem lembra disso? Quem lembra? Você não nasceu para ser pequeno. Você foi chamado para ser grande. Aí muitos pregadores ainda exageravam, pregações que eu vi, que daí aquilo movimentava aquela geração, porque o que mais a geração queria era pregar nos grandes congressos, era estar o seu nome destacado em um banner, e aquela geração nossa, irmãos, ficava maluca, vibrava com aquilo, e os pregadores chegavam a dizer assim: olhe para o lado e diga para o seu irmão: irmão, se você quiser me pagar uma Coca-Cola, me pague hoje, porque outro ano não vou estar mais no teu lado, outro ano vou estar lá em cima, sentado com os príncipes do Senhor. E aquela geração, irmãos, sabe o que aconteceu? Adivinha? Aconteceu nada. Nós nunca pregamos nos Gideões. Deus nunca fez de nós uma estrela. Porque esses são pensamentos, irmãos, que frustrou muitos, que fechou a boca de muitos profetas do Senhor, de muitos pregadores que tinham vontade. Mas tá bom, passou. Isso são coisas que passam. Aí veio a segunda que eu vivi, irmãos. A espiritualidade personalizada. O que é a espiritualidade personalizada? Eram os movimentos. Colocava a mão sobre um, caía. Colocava a mão sobre o outro, caía. E de repente, irmãos, num culto tinha que ter avivamento, senão não era culto. Um pregador nessa época que pregasse como eu estou pregando hoje, irmãos, nunca mais pregava na igreja. E daí, irmãos, parece que um ficava olhando, era uma torcida organizada. Um ficava olhando para o outro, quando um levantava, o outro lá levantava também. E glória, e de repente eles faziam uma rodinha e começavam a pular e se arrodear. E um dia eu olhando com o irmão, e aquela rodinha vira para cá e vira para lá, e fogo descendo, e o pastor que estava pregando viu nós meio só observando, chamou nós de boca de concreto, de língua de aço, e xingou nós, e o irmão me cutucou e falou: vamos no meio da roda. Eu falei: por quê, irmão? Ele falou: não vão dizer que nós estamos desviados. E os movimentos, irmãos, e as pessoas que caíram, pouquíssimas permaneceram, e o fato é que o pragmatismo foi embora. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nunca poderemos se firmar nos movimentos e nas dispensações e os tempos de Deus sobre a igreja, se firmemos na palavra de Deus, que daí não vamos ser envergonhados, irmãos. Esse jovem achou, esse jovem vai achar que aquilo que estava dando certo é o certo. Não, irmãos, no final as pessoas são envergonhadas. Mas eu sei que os irmãos estão aqui porque querem profundidade com Deus. Não vale a pena ser crente na superficialidade.
Não vale a pena você só ser crente dentro da igreja, irmãos, porque o bom do ser crente, irmãos, é quando você sai para fora da igreja e transborda a glória de Deus. Oh, glória! Aqui, irmãos, é fácil ser crente, aqui é fácil pular, irmãos, aqui é fácil dar glória a Deus. Eu quero ver glorificar a Deus do portão para fora da igreja, onde Deus precisa ter você como um agente dele no seu reino. Mas para isso que Deus está te chamando nesses últimos dias. Você é o agente de Deus nesses últimos dias. Deus pode te usar no ambiente em que você está, mas para Deus te usar, você tem que largar a mão do lençol e se vestir em veste de unção, de glória, de santidade e de louvor perante Deus. Vamos estar em pé. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, irmãos, se puder cantar um hino, nos ajuda aí. Para nós encerrarmos. Última lição que eu aprendo com este jovem envolto num lençol. O lençol é uma evidência de um momento que nossa geração está vivendo. O lençol lembra o que, irmãos? Me ajudem? Vamos lá? O que o lençol nos lembra? Cama. Cama lembra o quê? Sono, dormência. O que esse jovem está usando, irmãos, reflete aquilo que ele é na sua essência, aquilo que ele está vivendo na sua vida momentânea, uma sonolência, uma vida de comodismo. E a Bíblia Sagrada nos alerta. Romanos 13:11, o apóstolo Paulo nos fala: digo, porém, estas coisas, que conhecendo o tempo, já é hora de nós nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está muito mais perto do que o dia que aceitamos a fé. Em 1 Tessalonicenses 5:6, Paulo diz assim: não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe por que nós não podemos ser o reflexo de uma sonolência espiritual? Porque vivemos tempos trabalhosos. E vivemos um tempo próximo do maior evento, de uma promessa da igreja de Deus na terra, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que você se converteu há 5 anos. E há 5 anos você ouviu uma palavra, e essa palavra dizia: Jesus está vindo buscar a sua igreja. Outros aceitaram Jesus há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás você ouviu uma palavra: Jesus está voltando buscar a sua igreja. Outros se converteram há 20 anos, e há 20 anos você já ouvia esta palavra: Jesus está voltando buscar a sua igreja. Outros há 30, 40 anos, e há 30, 40, 50 anos atrás, alguém já pregou na vida de alguém que Jesus estava buscando a sua igreja. Agora Paulo nos alerta e diz assim: conhecendo o tempo, não durmamos como os demais, porque a nossa salvação está muito mais perto do que aquele dia que nós aceitemos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então eu quero dizer para a igreja do Mato Branco nesta noite: é tempo de despertarmos do sono, que a trombeta já já vai tocar. É tempo que Deus quer levantar uma geração, não uma geração envolta no lençol, não uma geração superficial, uma geração que é só do movimento, uma geração fiel a Deus, uma geração que pretende o seu projeto ir até o fim, até o dia que os céus se abrirem, as trombetas tocarem e os nossos corpos serem transformados. Pode louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos.
eu navegarei. É tempo de propósito de Deus, é tempo de despertamento, é tempo de avivamento. Deus não te chamou para você passar vergonha. Deus não te chamou para você ser história de fracasso, de insucesso. Deus te chamou para você ser um discípulo dele, discípulo firmado, discípulo fiel em todos os momentos. Eu adorarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito. Oh, glória a Deus. Sabia que Deus pode batizar você com o Espírito Santo nesta noite? Sabia que Jesus pode batizar, te encher, avivar a tua alma, tirar desse comodismo, de tirar desta cama espiritual, colocar em você veste de louvor, veste de verdade, veste de santificação, veste de alegria, vestes purificada pelo seu sangue precioso. Então receba a glória de Deus sobre a sua vida, receba a unção de Deus, porque Deus está neste lugar, e a palavra adentrou teu coração, a tua alma e teu espírito, e Deus quer derramar sobre a sua vida nesses últimos dias um avivamento, unção, glória, poder, aceite, e você vai ser diferente. Uma explicação. Espírito, Espírito, Espírito. Vou levantar sua mão. E quando você levanta, Deus vai tocar onde você estiver lá. Deus já vai tocando em você. Deus já vai alegrando a tua alma. Deus já vai alegrando o teu coração. Deus está levantando uma geração de adoradores, uma geração dispostas a entrar na brecha, a defender a obra do Senhor, a ir até o fim. Oh, glória! Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, mais uma vez. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Canto e levando remanai. Oh, glória! Aleluia! Levante a sua mão para cima. Ore a Deus neste momento. Diga: Senhor, eu não quero perder tempo na sua casa. Eu não vim aqui como mero telespectador. Eu vim aqui para te adorar. Eu sou adorador. Eu sou teu agente do teu reino. Nesses últimos dias da face da terra, eu quero ganhar almas para o teu reino. Eu quero colocar as mãos sobre os enfermos e ele ser curado. Então nesta noite é uma noite de unção. Esta é uma noite que Deus pode derramar poder sobre a sua vida. Deus da minha vida, oh, aleluia, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, oh, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. aleluia.
Aleluia. Eu sei que você vai sair daqui hoje com outro pensamento. Eu sei que você vai sair hoje daqui com outra projeção de vida, porque a palavra vai transformar a tua alma. E a partir de hoje você vai entender que o que Deus te chamou não foi para ir só 10 anos, 5 anos, 6 meses, 20 anos. O que Deus te chamou, você ir até o fim. Até o fim. Porque no fim, irmãos, tem galardão para a igreja. No fim vão se assentar à mesa com Ele. Fecha os teus olhos, Senhor amado. Pai poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós falamos da Tua palavra nesta noite, Senhor. E eu sei que a Tua palavra, Senhor, tocou as nossas vidas. Tua palavra falou conosco, Senhor. A Tua palavra modifica o nosso ser, modifica a nossa vida, modifica a nossa alma, Senhor. Então a partir de hoje, Senhor, tem um exército aqui neste lugar, Pai. A partir de hoje tem pessoas que estão dispostas a te servir. Tem pessoas saindo de uma cama espiritual. Tem pessoas que estavam engessadas, Senhor, paralisadas. Mas o Senhor está restaurando nesta noite. E está levantando obreiros, levantando missionários, levantando líderes do círculo de oração, levantando liderança de jovem, levantando jovens cheios do Teu poder, Senhor, cheios da Tua unção, os jovens que vão fazer a diferença neste mundo que estamos vivendo. Pai poderoso, em nome de Jesus, Senhor, fica com a Tua igreja. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém.